Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui hoje para deixar uma palavrinha no seu coração que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. E eu queria deixar aqui para vocês 4 lições que eu aprendo sobre a vida de Paulo e Silas ali naquela prisão. E eu quero compartilhar com vocês hoje, amém? Nós vamos estar lendo aqui bem rapidinho no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. A história desses 2 homens aqui. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Com adivinhações, essa moça seguia Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo", e anunciavam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando os magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com todo cuidado, tendo recebido tais ordens, e os lançou aos cárceres interiores e lhes prendeu os pés do tronco. Aqui o Senhor nos fala da história desses 2 homens de Deus aqui, que estão passando por um processo para chegar no propósito de Deus. Paulo e Silas estavam ali certo dia indo para um lugar de oração, e eles se deparam ali com aquela moça que era uma escrava de espírito de adivinhações. E quando eles entram ali, aquela moça por alguns dias começou a gritar: "Eles são homens de Deus, eles são filhos de Deus." E aquilo ali começou a incomodar Paulo. E por alguns dias ela ficou gritando isso sobre a vida deles. E diz que Paulo chega até essa moça e repreende aquele espírito maligno que está sobre ela, aquele espírito de adivinhações. E ele fala: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." E no mesmo instante, aquela moça foi liberta, aquele espírito maligno saiu sobre a vida daquela moça ali. Então, ali havia um processo para chegar no propósito. A vida daquela moça ali foi usada para que Paulo e Silas pudessem viver essas 4 lições aqui que eu vou entrar agora com vocês, para que eles pudessem demonstrar e trazer uma mudança de vida numa família. Olha só que forte, né, irmãos? Porque Paulo e Silas, eles tinham tudo para questionar a Deus porque estavam passando por aquele momento, porque a palavra nos diz ali que os romanos decidem açoitarem eles, bateu nele por ele ter tido aquele ato ali que em nome de Jesus libertasse aquela moça ali que estava escrava dos seus senhores. Mas por que eles chegam ao ponto de fazer isso com Paulo e Silas? Porque aquela moça ali, ela era escrava daqueles donos ali, e eles ganhavam dinheiro através da vida dela. E Paulo e Silas já começa ali o processo. Paulo e Silas liberta aquela jovem, né? Liberta ela dos seus senhores. Então o ganha-pão deles ali acabou. Então eles ficam irritados, ficam nervosos e começam a declarar: "Ó, esses homens aqui que são judeus, eles estão fazendo algo que não é permitido, essa prática no nosso meio." E diz que eles pegam Paulo e Silas e levam Paulo e Silas diante de uma praça. E ali Paulo e Silas tiram as vestes de Paulo e Silas
e Paulo e Silas são aceitados. Batem muito em Paulo e Silas. Olha o processo que Paulo e Silas tiveram que passar para lá na frente acontecer o propósito de Deus na vida dele. Aqui eu quero falar um pouquinho com você. Às vezes você está passando por um processo na sua vida que você não tem entendido o que está acontecendo, porque o processo geralmente na nossa vida ele nos causa, né, uma revolta. Nós não conseguimos entender o porquê que nós estamos atravessando um deserto, porquê que tudo está acontecendo. E Paulo e Silas aqui nos ensina que independente da circunstância, do cenário que nós estamos vivendo, que nós devemos adorar o Senhor, porque foi isso que Paulo e Silas fez. Só que muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é assim que nós agimos, não é assim que nós nos comportamos. Porque quando vem o processo na nossa vida, porque nós sabemos que tudo hoje ele é feito por um processo. E quando Deus permite nós passarmos, atravessarmos um processo na nossa vida, nós sabemos que é para um propósito. E o que eu quero começar aqui já dizendo e liberando sobre a sua vida, que o processo que você está passando hoje é para que venha cumprir um propósito na sua vida. Seja na sua vida ou na vida de alguém. Então, Paulo e Silas ali, eles passam por esse processo ali, para chegar ali num propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Só que Paulo e Silas nos deixa aqui que em nenhum momento eles questionaram a Deus, em nenhum momento eles murmuraram, mas todo momento eles tinham fé, acreditava que tudo aquilo ia para ser que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E quem dera eu e você também reagimos desse jeito, né? Mas eu acredito que através dessas 4 lições, ela vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. E nós, a partir de hoje, nós não vamos olhar para essa situação de dor, para esse cenário o qual nós estamos vivendo da mesma forma. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo aí dentro da sua casa. Eu não sei o que está passando aí na sua emoção, na sua alma. Mas eu quero te dizer, Deus sabe. E Deus, ele não perde. Ele não faz nada para perder. Ele não faz nada sem um propósito na nossa vida. Tudo é um propósito. Mas tudo também é um processo. Então eu quero te dizer que a maneira e a circunstância que nós olhamos, ela tem o poder de mudar toda a nossa história. Então é aqui que eu entro na primeira lição com vocês. A palavra diz aqui que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente e todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Olha só, irmãos, aqui começa a primeira lição que tem para nossas vidas. O que eu aprendo aqui nessa primeira lição? Eles louvaram a Deus em meio a toda aquela circunstância. O que eu quero te dizer nesse dia de hoje, que não importa o processo que você esteja passando, a circunstância que você esteja vivendo. Às vezes você vai falar, irmã Michele, você não sabe da situação do meu esposo, onde ele se encontra. Você não sabe o que eu estou passando aqui dentro da minha casa. Eu não sei se é ministerial, se é financeiro, se é emocional. O que eu quero te dizer hoje, que o nosso Deus, ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. E não somente o nosso Deus, mas a fé que há dentro de nós, ela pode mudar. Porque através da adoração e a oração de Paulo e Silas, foi tanto poder, irmãos, eles louvaram mesmo ali estando machucado, porque você pode ter certeza, é no momento de mais dor na sua vida, no momento mais difícil da sua vida, é onde Deus consegue extrair o melhor de dentro de você. Então Paulo e Silas estavam ali no momento difícil, machucados, mas eles estavam fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Acredite você ou não, eles estavam adorando ao Senhor em meio àquele cenário, em meio àquela circunstância.
A segunda lição que eu quero deixar aqui para você é que a adoração dele teve poder para quebrar todo o jugo e as correntes e abrir as portas daquele lugar. O que eu quero te dizer é que a sua oração, a sua adoração, ela tem poder para quebrar ciclos repetitivos da sua vida, que ela tem poder para quebrar tudo aquilo que muitas das vezes o inimigo ele vem para falar, para destruir, que ele vem para tentar acabar conosco, nos deixar de cabeça baixa, todo o ciclo repetitivo da nossa vida, a nossa adoração, a nossa oração, ela tem poder para quebrar se você tiver fé em Deus. E Paulo e Silas, eles tinham fé que aquele processo ali, naquele momento, naquele cenário, tinha um propósito. Eles tinham convicção, porque aí eles começaram a adorar. Falou, não, nós estamos aqui, nós vamos adorar a Deus. Não importa o cenário que nós estamos, tá doendo, tá machucando, tá ferindo nós, mas nós vamos adorar. Então aqui é a segunda lição que eu aprendo, a adoração e a oração, ela pode mudar todo e qualquer cenário da nossa vida. Não importa o que seja, possa estar no leito da morte, a sua oração ela tem poder para visitar e ressuscitar pessoas, ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ela pode fazer isso. A terceira lição que eu vejo aqui é a atitude deles, daqueles homens ali, fizeram que outros vissem e rendessem ao Senhor. Então eu quero te dizer que através da nossa atitude, através do que nós estamos passando, essa atitude que nós vamos ter, esse posicionamento, ela pode mexer com a vida de outras pessoas. Eu sei que muitas das vezes você até já foi confrontado, até dentro da sua casa, por pessoas o qual você ama. Lá vai ela na igreja de novo, lá vai ela jejuar, lá vai ela ler a Bíblia, mas de novo falando, de novo pregando. Eu quero te dizer, não desista de quem você ama, não desista de orar, não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos, porque através da sua atitude, muitos que estão ao seu redor podem se converter através do seu testemunho, porque a palavra diz aqui que através daquele carcereiro que estava ali, ele acordou com aquele barulho, com aquelas portas se abrindo, as correntes se caindo, aquele carcereiro acordou e vendo aquelas portas abertas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem todos fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Através da atitude de Paulo e Silas, ele consegue despertar algo naquele carcereiro. Aquele carcereiro, ele entrou num desespero, porque ele estava ali para cuidar daqueles presos, daquela situação. E de repente, aquelas estruturas são abaladas, de repente os cadeados se abrem, as correntes se quebram, as portas são abertas, aquele homem fica doido. Ele fala, meu Deus, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou me matar. Então, eu quero dizer para você que tem cenário, circunstância da nossa vida que vem, às vezes, uma doença, uma situação no casamento, uma circunstância de uma droga, de uma enfermidade, de um vício, que ela vem para devastar a nossa vida e ao ponto de nós chegarmos, não tem mais jeito, não tem o que fazer, eu vou desistir, eu vou desanimar, vou largar por conta. Eu não sei qual é o cenário da sua vida que você está hoje, que você está passando e que você está enfrentando e que você está falando aí para o Senhor, Senhor, eu não estou aguentando. Você está perguntando para Deus, Deus, por que de tudo isso tem vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa? Por que, Senhor, está abalando a minha fé, Senhor? Mas eu quero te dizer que através dessas lições aqui, através da sua adoração, através do seu louvor, o Senhor pode mudar essa circunstância. Através de uma atitude, como você vai se comportar diante de tudo isso que está acontecendo. Eu quero te dizer que o seu esposo, os seus filhos, ou até a sua esposa, tá de olho em você, como você está se comportando diante de tudo isso que está vindo sobre a sua vida.
E aquele carcereiro, ele fica desesperado, assim como eu e você, quando acontece algo sobre a nossa vida. Porque naquele momento, sobre a vida daquele carcereiro, o que estava em jogo era a vida daqueles presos ali. O que foi concedido a ele, que era para ele cuidar daqueles presos. E de repente ele vê todas as portas abertas, presos de alto nível, vai sumir todo mundo daqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha vida também, porque eles vão me matar. É a primeira coisa que ele pensa. Mas espera aí, eles estavam sobre um processo de Deus para chegar num propósito. Havia um propósito de Deus ali naquele cenário. O que eu quero te dizer, que mesmo que esse cenário que você olha e não vê saída, você não consegue enxergar, não consegue ver o agir de Deus, aí eu venho com essa palavra essa tarde, não se desespera, porque olha o que Deus está dizendo. Deus usou Paulo ali, ele gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Filha, filho, não se desespere. Deus está dizendo contigo essa tarde. Não se desespere. Pode estar tudo fora do lugar, mas Deus está te dizendo essa tarde, não se desespere. Não fique com medo, estamos todos nós aqui. Eu vou colocar tudo no lugar, porque esse propósito é para um propósito que eu tenho que cumprir no meio da sua família, no meio da sua parentela, na sua casa e até mesmo na sua vida. O que eu quero te dizer é que a sua vida ela é para cumprir um propósito. Então não se desespere com tudo isso que você tem passado e com tudo isso que você tem vivido. E a quarta lição aqui que eu aprendo, o exemplo daqueles homens, o exemplo de Paulo e Silas, mudou a história daquele homem ali, daquele carcereiro. Porque ele olha e fala, peraí, ele teve autoridade de nenhum preso sair. Eles estão machucados, estão adorando a Deus em meio a toda essa situação. Eu quero esse Deus que eles servem. Eu quero te dizer que tem pessoas que estão de olho em você, no que você está passando e no que você está vivendo, para ver qual vai ser a maneira que você vai se comportar, se você vai continuar adorando ao Senhor, ou se você vai questionar, ou se você vai parar no meio do seu processo, se você vai desacreditar, se você vai largar a mão do seu filho drogado, se você vai largar a mão do seu filho viciado, se você vai largar a mão desse ente querido da sua família. Tem pessoas que tá falando, não, agora foi o fim, agora eu desisto, eu não quero nem saber mais. Não, mas eu venho aqui essa tarde para te dizer, filho, filha, não desiste, não desanima, porque em meio a esse processo, em meio a essa circunstância, há um propósito de Deus sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão ao redor. E tudo isso foi necessário que acontecesse desde lá do comecinho. Paulo e Silas entram ali, liberta aquela moça, tira aquela... Ele já começou tudo ali, ele libertando. Então, o propósito de Deus ali na vida de Paulo e Silas era libertação. A libertação estava para chegar, para acontecer. Quando eles entram ali naquela cidade, o processo de libertação já começa a acontecer. Ele já começa por a vida daquela jovem. É por ela que eu vou começar. Então, já começou ali. Então, a libertação daquela jovem entra num processo para um propósito que Deus precisava libertar a vida daquele carcereiro que estava ali, porque eu acredito que aquele carcereiro era um homem bravo, era um homem que não acreditava em Deus, porque o cenário dele, as pessoas que ele cuidavam, não tinha como ele acreditar e crer em Deus que existia, porque eram pessoas perigosas que ele cuidava, ele estava ali num cenário ali que ele não conseguia ver as mãos do Senhor ali no meio daquelas pessoas, mas foi necessário que Deus usasse a vida de duas pessoas, de Paulo e Silas, que entrasse dentro de uma prisão para mostrar para ele que existe um Deus de salvação, um Deus que queria mudar a história daquela família, um Deus que queria salvar aquele homem. Então foi necessário que Deus usasse os servos dele dentro de uma circunstância para poder trazer a libertação sobre aquela casa. Ei, o que eu quero te dizer é que Deus quer usar a sua vida. Deus está usando a sua vida para cumprir um propósito, para libertar. E a palavra nos diz aqui que quando Paulo e Silas gritam, ei, estamos todos aqui, não se preocupe, estamos aqui, calma, não precisa tirar sua vida, ninguém fugiu, estamos todos aqui.
Quando ele ouve essas palavras, viu que todos estavam ali, que nada tinha acontecido, ele se rende. Só Deus pode fazer isso. Ninguém fugiu. Ele se rende, ele aceita Jesus como libertador. E naquele dia, Jesus entra naquela casa e liberta aquele carcereiro, salva aquela família. Ei, eu quero te dizer que esse processo que você está passando é por um grande propósito que Deus tem de libertação dentro da sua casa, dentro da sua família. Então não tenha medo, não se acovarda, permaneça, persevere em oração e adoração, porque o que manteve ali Paulo e Silas foi a atitude deles, a adoração, o louvor deles e o exemplo que ele deixou para aquele carcereiro, para que ele viesse crer que Deus estava no controle de tudo. Então, meu filho, minha filha, persevera, não desanima, não desista de orar por quem você ama. Fica firme e forte, porque tá chegando o dia, tá chegando a hora da salvação de Deus dentro da sua família. Eu sei que às vezes você e seu esposo já servem a Deus, mas existe alguém dentro da sua família que precisa de você, que precisa ver a sua atitude, como que você vai se comportar ao meio de tudo isso que tem acontecido nos últimos dias na sua vida, para que ela possa ser liberta, para que ele venha a ser liberto. Então não desista, tá difícil, tá doendo, tá machucando, tá sofrendo, mas persevera, através da sua adoração, através do seu louvor, o Senhor, ele vai quebrar as correntes, ele vai quebrar todo o jugo espiritual, ele vai quebrar tudo aquilo que não for de Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa. Há poder na adoração e na oração. Ele vai quebrar todo jugo repetitivo dentro da sua família, dentro da sua casa, porque há poder no nome de Jesus. E aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, aonde há adoração e aonde há louvor, não tem como não ter vidas transformadas. Foi isso que Deus fez naquela prisão, e é isso que Deus vai fazer aí na sua casa também. Que você possa receber essa palavra, compartilha com mais alguém, deixa o seu like se você gostou, se essa palavra falou com você, comenta, compartilha, manda para mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ser impactado com essa palavra, que Deus, através de você, ele quer salvar vidas, através do seu processo, ele quer cumprir propósito em muitas vidas, amém? Deus abençoe a sua vida.